Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, vamos ler o Desejado de Todas as Nações, capítulo 14. Achamos o Messias. Aqui é só um resumo do meu resumo, então eu recomendo os irmãos irem lá no aplicativo, no ano bíblico, fazer a leitura do capítulo, tem o capítulo completo lá e o audiobook também, caso o irmão não queira ler ou caso queira acompanhar os dois. Então vamos lá. Nos tempos da independência dos judeus, o Sinédrio era o supremo tribunal da nação, possuindo autoridade secular, da mesma maneira que eclesiástica. Conquanto, agora subordinados ao governo romano, exercia ainda forte influência tanto em assuntos civis como religiosos. E aqui eu trouxe esse trecho porque eu achei muito importante essa questão de nós vermos que dentro da comunidade judaica eles tinham o Sinédrio, que fazia uma clara mistura de algo que nós sabemos que irá acontecer no futuro. O poder político e o poder religioso, o poder civil e o poder da religião, controlando assim as pessoas de uma maneira por completo. Quando isso acontecer nos nossos tempos de fato, veremos aí então o decreto dominical e uma perseguição contra aqueles que guardam todos os mandamentos de Deus. Então, a gente vê essa união dentro do Sinédrio, é um sinal fortemente negativo que nós vemos de como estava a situação naquele tempo. Antigamente, quando um rei jornadeava pelas partes menos frequentadas do seu domínio, um grupo de homens era enviado à frente do seu carro real para aplanar os lugares acidentados, encher as depressões, a fim de o rei poder viajar com segurança e sem obstáculos. Este costume é empregado pelo profeta para ilustrar a obra do Evangelho, ou seja, a obra que eu e você devemos fazer, a obra que João foi feita, de preparar o caminho. Assim como João Batista preparou o caminho para Jesus na primeira vinda, eu e você devemos preparar o caminho de Cristo hoje para a segunda vinda. Quando o Espírito de Deus, com o seu maravilhoso poder vivificante, toca o coração, abate o orgulho humano, prazeres, posições e poder mundano aparecem como sem valor. Então, quando de fato o Espírito de Deus atua em mim, vem até mim, então eu me torno sim uma pessoa mais humilde, eu me torno uma pessoa mais abnegada e eu vejo a transformação que o Evangelho faz em mim. As pessoas veem a transformação que o Evangelho faz em mim. As coisas desse mundo já não têm mais o mesmo sentido, já não têm mais o mesmo valor. Você já não gosta mais tanto daquelas coisas que você gostava antes de conhecer a Cristo verdadeiramente. Então, a humildade e o amor abnegado, tão pouco apreciado entre os homens, são exaltados como as únicas coisas de valor. Esta é a obra do Evangelho, do qual a de João era parte. Então, quando de fato fazemos parte desses operários, desses obreiros que vão trabalhar pavimentando a estrada para o rei passar, pregando o Evangelho para que o caminho esteja preparado para a segunda vinda de Cristo. Quando nós fizemos parte dessas pessoas, humildade e amor abnegado fazem parte de nós. Se essas coisas não fazem parte de nós, então eu não faço parte desses obreiros que trabalham para que Cristo venha o quanto antes. João veio no espírito e poder de Elias para fazer uma obra idêntica à daquele profeta. Houvessem-no recebido os judeus, e ele teria sido realizado em favor deles. Mas não lhe receberam a mensagem. Para eles, João não era Elias. Não podiam realizar em seu benefício a missão que viera cumprir. Então a missão de João não pôde ser realizada por muitas pessoas, não foi aceita por muitas pessoas, justamente porque elas não aceitavam ele como preparando o caminho para Cristo. Porque elas esperavam um Messias diferente, ainda mais quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele identificou ao Cristo como Messias, e eles olharam para Cristo, uma pessoa pobre, humilde,
sem toda a pompa da realeza que eles esperavam, sem todo o poder que eles imaginavam para fundar um reino terrestre. Então eles rejeitaram a obra. E assim, muitos que vivem nos nossos dias rejeitam a segunda vinda porque não aceitam a mensagem que estamos pregando. Isso não é para mim, isso eu não quero, isso eu não aceito, eu não gosto desse jeito. Então as pessoas rejeitam a Cristo, rejeitam o benefício e a transformação que a aceitação dessa palavra poderia fazer a elas. Durante os precedentes meses do ministério do Batista, muitos se tinham recusado a atender ao chamado ao arrependimento. Haviam assim endurecido o coração e entenebrecido o entendimento. Quando o céu deu testemunho de Jesus, no seu batismo, não o perceberam. Os olhos que nunca se haviam volvido com fé para aquele que é invisível, não contemplaram a revelação da glória de Deus. Os ouvidos que lhe tinham escutado a voz, não ouviam as palavras do testemunho. O mesmo se dá agora. Frequentemente, a presença de Cristo e dos anjos ministradores se manifestam nas assembleias do povo, e, no entanto, muitos há que não sabem, não percebem nada de extraordinário. A alguns, porém, é revelada a presença do Salvador. Paz e alegria lhes animam o coração. As pessoas que de fato não aceitam a mensagem, não foram transformadas pela mensagem, quando elas têm contato com verdadeiros milagres, elas não percebem, não acontece nada com elas. A voz de Deus não é escutada por elas. No batismo de João Batista, haviam dois grupos ali testemunhando. Aqueles que acreditaram, aqueles que ouviram a voz de Deus, viram o Espírito Santo descendo como pomba até Cristo. E aquelas que não viram nada, apenas um homem descendo nas águas, como vários outros que João Batista fizera. Porque algumas aceitaram a mensagem de arrependimento, que era a mensagem pregada por João Batista, e outras não. E hoje, exatamente a mesma coisa. Muitas vezes nós vamos para a igreja, voltamos da igreja e estamos tristes, como se nada tivesse acontecido. E outras pessoas vão e saem totalmente alegres e radiantes por receberem mensagens ali inspiradoras, transformadoras, ouvirem de fato a voz de Deus ali. Nem todas as mensagens nós sabemos que são assim, mas algumas mensagens são, e quando essas mensagens vêm até nós, se não estivermos de fato com o coração convertido a ouvir e a receber a Deus, iremos passar despercebido e será como outra mensagem qualquer que nós escutemos na vida. Quando por ocasião do batismo de Jesus, João o designara como Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. O espírito do profeta foi dirigido às palavras de Isaías, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Durante as semanas seguintes, João estudou com novo interesse as profecias e os ensinos quanto ao serviço sacrificial. Não distinguia claramente os dois aspectos da obra de Cristo, como vítima sofredora e vitorioso rei, mas viu que a sua vinda tinha significação mais profunda do que lhe havia percebido os sacerdotes e o povo. João Batista, um profeta de Deus, que tinha a missão de preparar o caminho para Cristo, quando aquelas palavras lhe saem à boca, inspiradas pelo Espírito Santo, ele percebe que ele não compreende muito bem o que as Escrituras ainda estão dizendo. Ele não consegue entender como que Cristo iria ser o Cordeiro de Deus, que iria ser levado para o matadouro, e como um rei vitorioso. Ele não conseguia entender isso, e ele teve que estudar. Não importa quanto tempo eu e você estamos na igreja, devemos continuar estudando e buscando, devemos continuar nos aproximando cada vez mais de Cristo, nos relacionando cada vez mais. E com cuidado, que aqui tem uma frase que eu acho perturbadora, em certo sentido. Nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. Nova luz. Tem muitas pessoas hoje buscando nova luz a todo instante. Eu preciso de uma nova luz. Foi dito, Ellen White disse que teremos uma nova luz, e eu fico buscando nova luz e tirando coisas que eu acho que aquilo ali seria uma nova luz. Mas como nós
Eu não sei se eu já falei esse verso em outro estudo, em outro desses nossos resumos do ano bíblico, mas teve um verso que falava justamente sobre isso, da questão da nova luz. Nova luz não era aquela que eu queria, sim, mas as novas luzes eram aquelas que me aproximavam de fato de Deus. Era algo que me aproximava da salvação, que me mostrava o caminho da salvação, e não uma nova luz supérflua, uma coisa que não tinha significado, que não mudaria a minha vida de fato para me aproximar cada vez mais de Deus. Nova luz me aproxima de Deus, me revela coisas daquilo que ainda está por vir, para que eu me prepare para isso. Essa é a nova luz que havemos de ter ainda. Havia entre a multidão alguns que, por ocasião do batismo de Cristo, tinham testemunhado a glória divina e ouvido a voz de Deus. Desde então, porém, mudara grandemente a aparência do Salvador. Em seu batismo, tinham-lhe visto o semblante transfigurado à luz do céu. Agora pálido, esgotado, emagrecido, ninguém o reconhecera senão o profeta João. Muitas vezes nós só reconhecemos a Deus quando nós vemos os milagres, quando nós vemos as bênçãos. E quando estamos passando pelas tentações, pelas provações, estamos sofrendo, nós não reconhecemos que Deus está ao nosso lado. Só reconhecemos as coisas boas quando as coisas boas acontecem. Quando eu tenho uma dificuldade, não reconheço Deus. E isso tende a me afastar de Deus. Devo reconhecer que Cristo está comigo todos os dias, o tempo todo. Não importa as circunstâncias a quais eu estou passando. Jesus veio em pobreza e humildade para que pudesse ser nosso exemplo, ao mesmo tempo que nosso Redentor. Houvesse parecido com pompa real, e como poderia ter ensinado a humildade? Como poderia haver apresentado tão incisivas verdades como as do Sermão da Montanha? Onde estaria a esperança dos humildes da vida? Houvesse Jesus vindo habitar como rei entre os homens. As pessoas não se identificariam com Cristo. A maioria das pessoas são pobres, elas olhariam para Cristo, assim como fazem hoje, e falam, ele é assim porque ele teve tudo. Iriam olhar para Cristo e falar, ele é tão bom, ele é tão puro, ele é tão perfeito. Ele é tão abnegado no amor porque ele é rico, porque se ele fosse pobre ele não seria assim. Então, para que não houvesse essa desculpa para as pessoas, Cristo veio o mais humilde possível, morou nos piores lugares possíveis, para dar o exemplo de que não importa as circunstâncias, isso não deve moldar o meu caráter. Meu caráter deve ser moldado com base na palavra. Para a multidão, no entanto, parecia impossível que aquele que era designado por João se pudesse relacionar com as suas elevadas antecipações. Assim, muitos ficaram decepcionados e grandemente perplexos. As pessoas esperavam algo de Cristo, o reino terreno, e quando viram Cristo, ficaram decepcionadas, perplexas, porque não era aquilo que ela esperava. Não devemos ficar esperando de Deus aquilo que nós ansiamos, e sim devemos buscar de Deus aquilo que Ele nos revelou na palavra. Como as coisas iriam acontecer, devemos nos preparar para isso, devemos estar firmados e fixados na palavra. Houvesse João e André possuído o incrédulo espírito dos sacerdotes e principais, e não se teriam encontrado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam dele se aproximado como críticos, para lhe julgar as palavras. Muitos cerram assim a porta às mais preciosas oportunidades. Assim, não fizeram esses primeiros discípulos. Haviam atendido o chamado do Espírito Santo na pregação do João Batista. Ou seja, quando nós conhecemos a verdade, não devemos ficar incrédulos quanto a ela. Devemos acreditar, a se agarrar nas promessas, se agarrar naquilo que a palavra me diz, que as revelações me dizem, e seguir firme, confiante. Se João e André tivessem sido incrédulos quanto às palavras de João Batista de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele era o Filho de Deus, o Messias a quem eles esperavam, se eles fossem incrédulos quanto àquilo, iriam rejeitar a Cristo, como a maioria o fez, e se aproximassem seria para criticar. É contrição, fé e amor que habitam a mente a receber a sabedoria do céu.
Fé que opera por amor é a chave do conhecimento. E todo que ama, conhece a Deus. A base de todo o ministério de Cristo foi o amor. Desde o seu nascimento até a sua morte. Desde a criação do mundo até a segunda vinda, até o reino eterno. Toda a base do reino de Deus é o amor. Porque Deus é amor. André buscou comunicar o júbilo que lhe enchia o coração. Indo à procura de Simão, seu irmão exclamou: achamos o Messias. Simão não esperou o segundo convite. Também ele ouvira a pregação de João Batista e apressou para ir com o Salvador. Não colocou dúvidas e empecilhos. Quando ele ouviu, ele já sabia que João Batista estava preparando o caminho, já tinha ouvido sobre o arrependimento. Quando ele ouviu aquilo do seu irmão, ele seguiu, ele foi, sem hesitar. Conquanto, em dúvida de que algum modo cedendo ao preconceito, Natanael fora ter com Cristo, possuído de sincero anelo de conhecer a verdade. Agora seu desejo foi satisfeito. Aqui é importante, Natanael ele teve dúvida. Será que Jesus é mesmo o Messias? Será que ele é mesmo Deus? Mas a dúvida dele o levou a uma coisa importante. E esse tipo de dúvida pode sim surgir se for com esse objetivo. Levou ele a estudar as profecias. Levou ele a palavra. Natanael, quando ele teve dúvida, ele foi buscar, estudar, conhecer mais. E quando Filipe falou, vem ter com ele, vem ver você mesmo, vem e vê, ele foi. Se Natanael houvesse confiado na direção dos rabis, nunca haveria encontrado Jesus. Foi vendo e julgando por si mesmo que se tornou discípulo. Assim acontece no caso de muitos hoje em dia, a quem o preconceito impede de aceitar o bem. Quão diverso seria o resultado, viessem eles e vissem. Então, muitos nos nossos dias são assim, por algum tipo de preconceito, às vezes um empecilho da igreja, igrejas falando, façam isso, façam aquilo, pastores falando, façam isso, façam aquilo, não vão na palavra, não vão ver, não vão buscar, não vão conhecer, acabam se afastando de Deus. Enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um Salvador conhecimento da verdade. Como Natanael, necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aqui está a chave de tudo aquilo que precisamos para conhecer a Cristo, para viver uma vida de salvo aqui nessa terra. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, ver-nos-á no lugar secreto de oração. Anjos do mundo de luz acham-se ao pé daqueles que em humildade buscam a guia divina. Então, devemos buscar sim a Deus, devemos estudar na palavra, devemos orar com esse intuito, pedindo a orientação do Espírito Santo para nos guiar. Sempre assim. Com a vocação de João, André e Simão, Filipe e Natanael, começou o fundamento da igreja cristã. João dirigiu 2 de seus discípulos a Cristo. Então, um deles, André, achou a seu irmão e chamou-o para o Salvador. Foi logo chamado Filipe, e este foi em busca de Natanael. Estes exemplos nos devem ensinar a importância do esforço pessoal, de fazer apelos direto a nossos parentes, amigos e vizinhos. Já diz tudo aqui. Existem pessoas que durante uma existência têm professado estar relacionadas com Cristo e todavia nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma pessoa sequer ao Salvador. Pessoas que vivem, dizem ser cristãs, mas ao redor ninguém sabe que ela é cristã. Uma pessoa que vive o cristianismo escondido. Devemos levar a Cristo aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Devemos sim fazer apelos nos momentos certos. Devemos usar toda oportunidade para testemunhar de Cristo. E uma coisa importante que eu estou vendo recentemente e gostaria de compartilhar com os irmãos, eu estou vendo muitas pessoas querendo estudar a Bíblia, pessoas que não são cristãs, pessoas que por algum motivo elas começaram a ler a Bíblia ou começaram a ver algumas coisas relacionadas à Bíblia e estão buscando. O Espírito de Deus está despertando essa necessidade, essa vontade nas pessoas ao nosso redor.
Então devemos aproveitar essa oportunidade para levar conhecimento de Deus a essas pessoas. Quantos se consagram a Deus podem ser todos quantos se consagram a Deus podem ser portadores de luz. Deus os torna instrumentos seus para comunicar a outros as riquezas de sua graça. Eu e você podemos ser instrumentos nas mãos de Deus se nos consagrarmos a Deus, se buscarmos a Deus, se estudarmos a palavra, se tivermos um relacionamento, orarmos, meditarmos, buscarmos. Tudo isso nos torna consagrados a Deus e podemos ser instrumentos nas mãos de Deus se assim o fizermos. Vou pular aqui uns versos porque já passou de 20 minutos. O último texto de hoje. E aquele que procura comunicar luz aos outros, será ele próprio abençoado. Chuvas de bênção serão, o que regar também será regado. Deus poderia haver realizado seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Deus poderia salvar a todos sem mim, sem você. Deus poderia, Ele mesmo, comunicar a salvação individualmente às pessoas. Mas, a fim de desenvolvermos caráter semelhante a de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra. Assim como Cristo veio aqui partilhar a salvação, vivendo a vida aqui como homem, se nós não o fizermos dessa mesma forma, não pregarmos o Evangelho, não compartilharmos a luz que nós temos, nós não poderemos desenvolver o caráter de Cristo. E é isso que mostra ao mundo que fomos salvos por Cristo, porque eu me torno outra criatura ao me relacionar com Cristo. A fim de participar da alegria dele, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício, devemos tomar parte em seus labores para a redenção delas. Então eu e você devemos tomar parte na obra de pregar o Evangelho. E vamos encerrar por aqui. Eu não sei se está dando para ouvir, mas está muito barulho aqui, cachorro latindo, obras. Infelizmente a cidade traz todas essas coisas ruins. E a gente já falou. O ideal de Deus é que vivamos no campo, então vamos nos preparar para isso também. Isso foi parte fundamental do ministério de João Batista, que ajudou ele a preparar dois dos discípulos de Cristo, que foi André e João, e irá nos preparar também a trazermos pessoas a conhecer essa luz que precisamos. Bom, se o irmão tem algum comentário sobre o estudo de hoje, deixa nos comentários. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários para a gente ler isso lá e cresceremos juntos. Pedido de oração, deixa nos comentários para que nós possamos orar juntos entre irmãos. Convido os irmãos a puder fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, nos conduza, nos ajude nos nossos estudos diários, possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, que possamos estar consagrados a Ti e que possamos partilhar dessa obra de pregar e viver o Evangelho, Senhor amado, pavimentando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.